Muito bem, boa noite. Nós vamos dar início então à nossa live de hoje, como sempre, fazendo uma prece inicial para nos prepararmos para esse momento. Juntos nós vamos fechar os nossos olhos tranquilos, comungando desse momento com os bons espíritos que nos acompanham, que velam por nós, que querem o nosso bem. E dessa forma, elevamos o pensamento até Jesus, pedindo a Ele o amparo necessário para esta noite, a fim de que tenhamos todos o aprendizado necessário. Que possamos, juntos, crescer em espírito e verdade, na direção do bem, através do aprimoramento, do estudo, do preparo individual e coletivo para um mundo melhor. E é necessário, sabemos, o estudo e a prática dos ensinamentos adquiridos, ampliando no coração e nas nossas memórias o bem maior que vem de Deus. Então, Senhor, na noite de hoje, sê conosco, permanece ao nosso lado, inspirando-nos ao crescimento, ao desenvolvimento maior, e que estas lições de hoje penetrem fundo em nossas mentes e em nossos corações, definitivamente. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nosso tema de hoje se remete ao episódio da cura dos 10 leprosos. Naturalmente, um enunciado ligado ao fenômeno da gratidão. E é justamente isso que nós queremos abordar no dia de hoje. Para isso, nós vamos ler um trecho do Novo Testamento que diz assim, nessa passagem de Lucas: E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Essa passagem eu considero excepcional pelo fato de que é de se entender que Jesus não estava esperando daquelas pessoas gratidão alguma. Não estava esperando que elas o venerassem, que elas se ajoelhassem diante dele considerando alguém extremamente superior. De forma alguma, esse não era o objetivo. O objetivo foi deixar um ensinamento a respeito da importância da gratidão. A gratidão representa uma atitude essencial daquele que tem maturidade psicológica. E nessa passagem que nós estudamos agora,
veremos que 10 leprosos foram curados. Entretanto, apenas um voltou para agradecer. E a pergunta de Jesus é totalmente pertinente. Onde estão os outros 9 que não voltaram para agradecer? Isto é, onde estão aqueles outros que não se detiveram a perceber o bem que receberam? O benefício que foi fornecido a eles, eles não perceberam. E com isso, não despontaram em gratidão, como fez aquele estrangeiro, que era samaritano. Naquela época, a Samaria, um dos 4 territórios de que se compunha a Palestina, fazia fronteira com o território dos gentios. A Síria, a Mesopotâmia, a Grécia, ficava ali mais ou menos naquela região, nas proximidades com a Samaria. Por isso que os judeus, considerados de raça pura, aqueles que se localizavam no território da Judéia, onde se encontrava Jerusalém, eles odiavam os samaritanos, porque os samaritanos faziam fronteira justamente com os povos pagãos. E havia um trânsito muito intenso entre esses povos e a Samaria. Muitos dos samaritanos casavam com aqueles estrangeiros e, portanto, eram repudiados intensamente pelos judeus, particularmente aqueles que estavam na Galileia em menor proporção, porém na Judéia intensamente. Eles eram muito criticados. Por isso a parábola do bom samaritano, quando Jesus diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Tudo começa, portanto, em Jerusalém, onde vários passaram por ali, um sacerdote, um levita, e não atenderam aquele homem que estava ali caído. Porém, um samaritano parou e socorreu aquele viajante que havia sido agredido por malfeitores. Jesus utiliza muito os samaritanos como móvel de despertamento, querendo dizer que aqueles que tinham maior sabedoria da lei não praticavam tanto a misericórdia e o bem, como outros que tinham ligação mais direta com estrangeiros, com povos pagãos que acreditavam em muitos deuses. Não era o caso da Samaria. Entretanto, de uma certa forma, era considerado um povo contaminado. Então Jesus, nessa passagem dos 10 leprosos, identifica um que foi curado e voltou para agradecer, e era um estrangeiro, mostrando que aquelas criaturas que muitas vezes não damos tanta importância, não percebemos como alguém capaz de atinar as coisas santas, as coisas mais importantes em nível espiritual, são justamente aquelas que praticam, que exercem a experiência do bem, da fraternidade e da paz interior. Diferente de muitos que eventualmente têm o conhecimento, no entanto, estão distantes da realidade objetiva do bem. Então, eu gostaria de abordar um pouquinho com você a respeito da gratidão. Como é a experiência da gratidão em âmbito interior? Quando ela aparece? De que modo ela pode ser cultivada e naturalmente vivenciada por todos nós? É curioso quando nós estudamos em âmbito científico a evolução do cérebro, podemos perceber exatamente uma qualificação da personalidade conforme o desenvolvimento estrutural evolutivo
do âmbito encefálico. O neurocientista Paul MacLean, que estudou profundamente o processo evolutivo do cérebro, melhor dizendo, do encéfalo, porque o cérebro compreende aquela substância cinzenta, né? E logo abaixo a parte do tálamo, do hipotálamo, o subcórtex. Então, não compreende todas aquelas áreas que compreendem o encéfalo propriamente dito, né? Por exemplo, o bulbo, a ponte, o cerebelo, essas regiões que nós conhecemos como de natureza vegetativa, não pertencem propriamente ao cérebro, mas ao encéfalo como um todo, e são áreas muito importantes. Então, estudando o encéfalo, esse neurocientista Paul MacLean, na década de 70, desenvolveu uma teoria do cérebro trino, onde na base estão contidos as estruturas mais neurovegetativas, aquelas que mantêm a sobrevivência do indivíduo, porém em nível inconsciente, que foram essas últimas estruturas que eu citei: o bulbo, a ponte, o cerebelo. São áreas do encéfalo que estão na sua base, quase em contato ali com a medula espinhal. Aquela região é uma região mais primitiva do cérebro, onde está o controle da respiração, o controle da frequência cardíaca. Por exemplo, nos répteis, a parte desenvolvida é justamente esse padrão do cérebro que nós conhecemos como reptiliano, que é um cérebro instintivo, uma área que obedece aos instintos. Essa área vegetativa é justamente aquela área em que nós encontramos, por exemplo, aquelas pessoas que estão prontas para doar órgãos, que estão em morte cerebral, porque o córtex cerebral está completamente danificado. Entretanto, os batimentos cardíacos estão mantidos, a circulação está sendo mantida, o tônus das artérias e veias também está sendo mantido em função dessas áreas primitivas que os controlam. Então, quando vemos uma cobra, por exemplo, um jacaré, um lagarto ali do deserto, são cérebros muito primitivos. Esses animais não podem experimentar, por exemplo, a afetividade. Eles apenas experimentam o atendimento aos instintos, instintos de sobrevivência: comer, beber, dormir, procriar, instintos de sobrevivência da espécie. Esse é o cérebro que está mais na base da constituição do encéfalo, que representa as estruturas neurovegetativas. No meio do cérebro, ou no meio do encéfalo, está uma outra região, que é o cérebro emocional. O primeiro que eu citei é o cérebro instintivo, conhecido por Paul MacLean como cérebro reptiliano. Eu fico pensando que muitas pessoas vivem desse modo, em um nível reptiliano, né? Por exemplo, obedecem ao mundo numa constituição de sobrevivência, puramente de sobrevivência. Acreditam que este mundo é um mundo muito hostil, brutal, e estão aqui para sobreviver. São aqueles que estão totalmente ligados ao elemento material presente no mundo. Então, dormem, comem, bebem, fazem sexo, procriam e vivem uma vida instintiva para atender às necessidades mais básicas do organismo. Curioso como muitas pessoas
ainda vivem nesse nível reptiliano da vida. Ainda vivem assim. Mais adiante, então, Paul MacLean defende no meio do encéfalo a estrutura da afetividade ou das emoções, que ele chamou de cérebro emocional. O cérebro emocional compreende uma estrutura central do cérebro onde se encontram zonas mais nobres. Por exemplo, o tálamo, o hipotálamo, a pineal e outras glândulas, como a hipófise, que está um pouco abaixo dessa região, porém em sintonia com a estrutura emocional, uma vez que as emoções trabalham literalmente com o fenômeno glandular hormonal. Nós vamos encontrar neste cérebro emocional a estrutura, portanto, da presença do ego. Ali, a pessoa já não vive mais no campo dos instintos propriamente. Ela já progrediu. Entretanto, ela vive em um nível de emoções, de arroubo emocional. Portanto, medo, raiva, ansiedade, angústia, mágoa, revolta, todos esses padrões emocionais, ao mesmo tempo também alegria, certo nível de bem-estar, entretanto, sem maior comprometimento espiritual, e sim apenas emocional. A pessoa vive em um campo de emoções muito forte, com isso atendendo agora às suas necessidades egóicas. No primeiro, no nível de base do cérebro, o atendimento é aos instintos orgânicos mais primários. Agora não. No cérebro mediano, onde se encontram estruturas que nós chamamos de amígdala, tálamo, hipotálamo, é o sistema límbico do encéfalo. O sistema límbico é aquele justamente vinculado ao campo emocional. Raiva, mágoa, tristeza, revolta, e assim, ansiedade e assim por diante. Nesse nível, a pessoa vive mais em um estado egóico. Ela também quer atender necessidades, porém, agora necessidades emocionais. Necessidades essas que se vinculam à seguinte regra: as pessoas precisam atender aquilo de que eu necessito. E assim passa a ser uma pessoa exigente, uma pessoa que cobra afeto, uma pessoa que exige da vida o atendimento das suas mais caras necessidades emocionais. Nesse nível do cérebro mediano, pessoas que vivem concentradas nesse nível do padrão emocional propriamente dito, são pessoas que pensam, por exemplo, os outros precisam me atender naquilo que é importante para mim. A vida obrigatoriamente tem que ser justa comigo. O mundo não pode ser assim, tão rude. Eu preciso ser atendido naquilo que preciso. Então, nós vemos, por exemplo, no campo dos relacionamentos, aquela pessoa que cobra afeto, cobra amor dos outros. No campo do trabalho, aquela pessoa que exige ser reconhecida, ser notada, ser aplaudida. Essa vive em um campo egóico de experiência emocional, onde as suas necessidades do ponto de vista afetivo precisam ser atendidas. A mínima contrariedade, o mínimo aborrecimento, o mínimo percalço na existência, qualquer desafio que promova, suscite que ela tenha que sair da zona de conforto para realizar tarefas, para produzir,
para solucionar problemas. Logo, ela entra em um estado que conhecemos como vitimização. A vitimização é uma estratégia do ego para não sair do lugar quando é necessário fazer mudanças. A vitimização, a pessoa diz: os outros são responsáveis pelo que acontece comigo. Se fulano me ajudasse, tudo seria diferente. Se os meus amigos me compreendessem, aí sim eu seria feliz. Se o meu colega de trabalho percebesse o meu valor, aí com certeza eu iria deslanchar no campo das minhas atividades. São pessoas que exigem demais reconhecimento dos outros, atenção das pessoas. Suas necessidades precisam ser repostas e ela não pode experimentar carências de forma alguma. Caso contrário, ela se contraria imediatamente. Esse é o nível mediano do cérebro, o nível emocional, o atendimento, portanto, do ego. Paul MacLean prossegue dizendo que existe ainda uma estrutura muito importante, que é uma estrutura superior. Essa estrutura é a estrutura do superconsciente, daquele indivíduo que está em um nível de consciência totalmente perceptiva e em conexão com o sentido da sua existência. Ele sabe muito bem para qual finalidade está sendo chamado no mundo e tem uma visão de si, do mundo, do futuro, das pessoas, uma visão totalmente esclarecida, benéfica e produtiva, ou, digamos, proativa. Essa pessoa tem uma vivência, vive propriamente em um âmbito superior, que é no córtex cerebral, particularmente em uma zona que os primatas alcançaram no nível evolutivo, que nós chamamos de córtex pré-frontal. Fica bem aqui, logo na frente, na testa, em contato, em zona perispiritual, com o centro frontal ou centro cerebral. Este centro, que faz conexão com o centro coronário do perispírito, faz íntima ligação também com uma estrutura fundamental que foi denominada de córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal tem a função de regular as emoções. Portanto, ele faz uma ponte de ligação com a zona mediana do encéfalo que eu citei há pouco. A amígdala, o tálamo, o hipotálamo, a pineal, a hipófise e assim por diante. Essa zona pré-frontal regula o nível emocional, produz um nível de estado racional reflexivo muito maior. É uma criatura, portanto, que passa, a partir desse momento de aquisição do lobo pré-frontal, ela passa a ter um discernimento muito maior. Ela passa a ter um juízo crítico muito maior. Ela passa a experimentar uma produção hormonal muito mais satisfatória e equilibrada, gerando bem-estar no organismo e, ao mesmo tempo, alegria em nível espiritual. E é aí, nesse nível de estruturas do perispírito, em contato com as camadas importantes que eu citei do encéfalo, a área pré-frontal, entra aí a capacidade do indivíduo de se conectar com a gratidão. É aí, nesse estado de vivência, no cérebro superior, no córtex cerebral, na área pré-frontal,
em conexão com estruturas espirituais altamente sutis, que o indivíduo começa a perceber que a sua vida tem significado, que ele está aqui não para curtir, para aproveitar, para se deliciar. Ele está aqui para uma grande missão existencial. E toda missão, por sua vez, implica em experimentar desafios e não facilidades, comodidades, calmaria, leveza. Não. O indivíduo que vive neste nível superior do cérebro, concentrando suas atividades espirituais em consonância com áreas cerebrais especiais, esse indivíduo começa a experimentar um fenômeno que nós denominamos de gratidão. A gratidão é o elemento mais significativo da maturidade espiritual. O indivíduo que é grato, ele concebe claramente o valor que a sua vida tem. Ele entende perfeitamente a conexão que ele tem com os valores divinos presentes em toda a natureza. E fazendo conexão com esses valores, passa a operar no mundo de acordo com eles. Dessa forma, o indivíduo que vive num nível superior cerebral, em um nível de córtex pré-frontal, centro cerebral do perispírito, centro coronário, em comunicação com a vontade divina que paira dentro e fora dele, esse indivíduo tem algumas características. Primeira característica importante: a vida para ele tem um valor indiscutível. Ele, em conexão com a vida, agradece plenamente a divindade por este sopro que lhe foi depositado. Primeiro aspecto importante. Segundo aspecto importante desse indivíduo em nível cerebral superior. Ele consegue perceber claramente que tem uma tarefa no mundo a ser executada. Ele não fica de braços cruzados, aguardando que suas necessidades sejam atendidas, que a vida lhe seja promissora. Ele não pergunta: o que é que eu ainda posso esperar da vida? Ele não faz essa pergunta. Ele pergunta: o que é que eu ainda posso realizar na vida que possuo? Este vive em um nível superior do âmbito cerebral. Ele tem clareza daquilo que deve realizar no mundo no qual opera. É uma característica típica de quem vive em um nível superior cerebral. Terceiro aspecto muito importante: ele sabe que não está aqui para vivenciar o prazer. Ele está aqui para experimentar o dever. E como consequência do dever cumprido, ele experimenta um grande prazer, ele experimenta uma grande sensação de bem-estar, que é efeito colateral do dever cumprido em sua existência. Outro item importante deste indivíduo que vive num nível superior: ele vive não com base em experimentação de emoções, ele vive com base em realização de valores. E isto é fundamental. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, vamos encontrar na questão 621 o seguinte questionamento de Allan Kardec:
Onde está inscrita a lei de Deus? E a resposta é clara: na consciência. Sendo assim, a lei de Deus, que é baseada totalmente em nível de valores, faz com que a consciência do indivíduo que alcançou o nível superior de vivência cerebral, faz com que essa consciência ativada em nível de valores, uma vez que a mente divina nela se insere, o indivíduo aciona ali na sua consciência a constituição desses valores e se conecta com aquilo que é importante ser feito e passa então a vivenciar esses valores através de operações objetivas. Isto é, o que ele quer ser? Os valores contidos na consciência, baseadas no reino dos céus dentro dele, diz: honestidade, solidariedade, lealdade, dignidade, respeito, tolerância, fraternidade e assim por diante. Inúmeros valores ali contidos na consciência que por um tempo dormem, vivem em adormecimento, inativos, mas quando o indivíduo sai do cérebro emocional, que é o mediano, e alcança o nível superior do cérebro, composto por MacLean, ele alcança justamente acessando esta área pré-frontal, que é uma área nobre da criatura humana e do espírito do amanhã. Quando acessamos essa área, entramos em contato profundo com a consciência divina que fala dentro de nós. Imediatamente começamos a acessar a zona dos valores, que foram esses e muitos outros que eu citei há pouco. Dessa forma, qual é a conduta final do indivíduo que acessa o cérebro superior? A conduta final é: ele para de viver dentro de si e passa a viver a maior parte do tempo fora de si. Não se esquecendo de forma alguma, não se ignorando, mas projetando-se para fora, exatamente onde ele pode ser útil para cocriar com Deus, fundamentalmente nas grandes operações da existência a que ele se destina. É dessa forma que vive o indivíduo que alcança o nível superior cerebral no estágio evolutivo espiritual em contato com a matéria. E nesse nível está a gratidão. Esse indivíduo tudo agradece, porque ele sabe que a vida é para ele um comando supremo que lhe solicita o tempo inteiro respostas no âmbito do mundo em que ele se encontra. A vida em si é um elemento completamente independente. Nós não somos as criaturas que atestamos a vida. A vida é que, para se manifestar, nos utiliza, criando, portanto, em diversas esferas de evolução, os seres para a sua manifestação primordial. Portanto, nós somos a operação da vida celestial em plena atuação, até que num dado momento, essa criatura desenvolvida por meio da vida independente, que existe de todo o sempre, que é Deus, que não tem princípio nem fim, essa criatura subitamente, em um dado momento do seu processo evolutivo, ganha um estado de liberdade maior. E esse estado de liberdade maior
lhe é concedido em paralelo a um outro estado, que é o estado de responsabilidade perante essa liberdade. Essa condição de liberdade e responsabilidade é dada ao ser humano. A nossa condição de humanidade se dá em nível elevado quando adquirimos a capacidade de ser livres, mas ao mesmo tempo operantes e responsáveis pelo caminho trafegado por cada um de nós. É nisso que se compõe o estado de humanidade da criatura em processo evolutivo. Sendo assim, quando chegamos nesse estágio, percebemos a vida de uma maneira completamente diferente. Nós percebemos que o sol agradece diariamente as bênçãos divinas, depositando todo o seu calor e luminosidade sem nada cobrar. A chuva cai sobre todas as criaturas no mundo, sem pedir um vintém. Da mesma maneira, as árvores brotam do solo, desde a semente que rasga toda a sua capa ou seu envoltório, querendo ganhar a luz do sol, e passa a produzir a árvore frondosa, oferecendo frutos, sem pedir absolutamente nada em nível de barganha com a sociedade em volta. Da mesma forma, o vento sopra, acariciando a pele, sem pedir absolutamente nada para que possa lucrar com aquele ato que ele promove sobre as criaturas. Assim, o indivíduo que é grato perante a vida, ele simplesmente dá, ele não exige nada, ele não cobra absolutamente nada, ele não implora afeto, ele não implora absolutamente nenhum tipo de necessidade para ser atendida, porque ele sabe que na medida em que dá, recebe da vida muito mais, porque a vida é bênçãos para a nossa gratidão o tempo inteiro. Quanto mais fazemos, quanto mais nos doamos, quanto mais nos entregamos às relações sadias, trabalhando no mundo em prol da nossa comunidade, em prol do nosso bem-querer global, mais recebemos as benesses da vida, o amparo que ela nos fornece. Dessa forma, ser grato é uma virtude daquele que atingiu o patamar superlativo da sua humanidade. Não é o ser perfeito, não é o ser que atingiu as culminâncias do processo evolutivo, de modo algum. É possível ser grato, intensamente grato, justamente no momento em que nós estamos atualmente. Nesse padrão relativo de desenvolvimento, ainda pequeno de evolução, agora, em função da nossa consciência espiritual, que já temos e que é mais avantajada, já temos condições de experimentar profunda gratidão pela vida e operar com o Cristo em prol de um mundo melhor, de um mundo que nos pertence e que nos foi dado para sermos gratos, para sermos abençoados. Mas às vezes as pessoas perguntam: mas e essas doenças de que somos acometidos? Por exemplo, olha a pandemia. A pandemia pelo novo coronavírus chegou, ceifou vidas, comprometeu toda a estrutura mundial em nível de operações em todos os sentidos, em todas as gradações, afetou as pessoas de um modo geral.
em todos os continentes. Muitas pessoas sofrendo por meio do distanciamento social, do isolamento, da perda de emprego, do comprometimento econômico, da saúde. É muito curioso, porque de fato é um momento de grande testemunho para todos nós. Mas vale a pena refletir, e isso eu também digo para mim que estou aprendendo, que eu também estou aprendendo, é claro. Eu digo também para mim e reparto com todos vocês, é um momento também de gratidão. É um momento de gratidão porque hoje nós percebemos claramente quanta falta faz um abraço. Quanta falta faz a presença humana mais próxima de nós. Quanta falta faz o aconchego do grupo que se entrelaça, se ama, quanta falta faz. E isso me faz lembrar, portanto, como devemos ser gratos a Deus por incutir em nós essa nova percepção de voltar para o domicílio, de voltar para casa e de voltar para dentro, a fim de que ganhemos novos valores dentro de nós. Um deles, a gratidão, por percebermos que a vida, ela é operante à nossa revelia. Nós, no fundo, regulamos muito pouca coisa no ambiente em que nós nos encontramos. No fundo, é a vida que nos faz perguntas a todo momento, exigindo de nós atuações responsivas no campo das aptidões que temos, para que ofereçamos ao mundo nossas capacidades, nosso entendimento, nosso afeto maior, o nosso amor, todas as dádivas que já possuímos do processo evolutivo trazidos até o presente momento. Essa gratidão é fundamental. E eu me recordo de Jesus quando afirmou na parábola da semeadura, dizendo que um semeador pôs-se a semear. Uma parte da semente caiu à beira da estrada e ninguém notou. Vieram as aves do céu e comeram, e todos que ali estavam transitando por aquela região, não percebendo as sementes, deixaram-nas passar, sem aproveitar nada. É o cérebro reptiliano. É o cérebro com base nos instintos, vive apenas para sobreviver e não nota a grande mensagem que traz ali dentro dela, daquela semente, a portentosa mensagem de luz que devemos absorver. Nós não percebemos. É o cérebro instintivo. Mais adiante ele fala que um punhado de sementes cai sobre um pedregulho. Havia terra e até floresceu alguma coisinha. Germinou ali um pequeno caule. Entretanto, como não havia profundidade de raiz, porque a terra era rasa, a planta morreu. Representa, portanto, um grau que já está saindo dos instintos, ali já está na fase mais ali fora dos instintos, entrando na fase egóica. É aquela pessoa que se empolga com o que ouve, acha interessante, mas logo aquilo passa a ser muito fugaz, imperceptível, e ela volta ao padrão instintivo, apenas atendendo à sua experiência de sobrevivência. Mais adiante, um punhado de sementes cai no espinheiro, e ali então se dá o componente egóico, que é o cérebro emocional. Quando damos atenção às coisas mais mundanas, ao dinheiro,
aos bens materiais, ao conforto, sem nos vincularmos a valores maiores, mais significativos, como, por exemplo, o da gratidão. A gratidão pela vida, gratidão por tudo que recebemos, gratidão pelo muito de que é preenchido o nosso coração e o nosso cotidiano. Não chegamos ainda nesse nível quando as sementes caem no espinheiro. Mais adiante, então, cai em terra fértil, e aí sim, produzindo 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. Ali atingimos o nível do cérebro superior, onde a gratidão é uma virtude ou um valor já presente, porque somente nesse nível do cérebro superior nós experimentamos realmente os valores profundos da existência. Então, aquele homem que era leproso e que foi curado, no momento em que ele foi curado, ele percebeu claramente o nível do andar superior do cérebro. Entrou em conexão com as forças superiores da vida. Fez conexão com a vontade divina que está em toda parte, e uma imensa gratidão tomou conta dele. Uma imensa gratidão fez moradia definitiva no seu interior, porque ele percebe que aquilo que ele recebeu é muito mais do que ele merecia e muito mais do que ele precisava para viver. Assim acontece conosco. Recebemos da vida, mesmo no silêncio das experiências dolorosas, muito mais do que necessitamos, muito mais do que merecemos. As experiências que trazemos de outras encarnações, marcando o perispírito com alguns danos que provocamos, hoje ressumam na nova arquitetura que nos envolve através de enfermidades. Enfermidades que, na verdade, são bênçãos para que nós não voltemos a sucumbir nos mesmos erros de outrora, nos mesmos equívocos de antes, onde nos afogamos na cegueira, na surdez, na insensatez dos cometimentos levianos. E a enfermidade aparece na fase atual, uma doença, um obstáculo qualquer, determinados insucessos, tudo isso aparece com a finalidade de frear impulsos instintivos que poderíamos acionar nesta encarnação no cérebro inferior, naquela base do cérebro, a vida dos instintos, ou na vida emocional, que é a vida dos prazeres. Então vem uma doença, vem um obstáculo, vem uma dificuldade qualquer que representa justamente o freio para que não venhamos a morrer na beira da praia da inconsciência, do devaneio, da falta de lucidez. Assim, tudo é motivo de gratidão. Toda a vida é um canto de gratidão com que devemos louvá-la, agradecendo a Deus os seus impulsos luminosos no nosso interior, que nos movem na direção adequada daquilo que realmente devemos fazer de melhor para prosperarmos na nossa vida e, ao mesmo tempo, carregarmos conosco todos aqueles que nós pudermos levar. Quando temos a mente mais clara, de alguma forma, é fundamental aquele que é grato sair de si na direção do outro, atendendo-o, levando-o consigo para que ele também se ilumine. Isto é que se chama auto e hétero amor. Então a lição é para que nós percebamos
o valor incondicional que a vida tem. As imensas ofertas de benefício que Deus nos envia todos os dias, a presença dos amigos, a presença da família, a presença das oportunidades de tarefa, de trabalho, as oportunidades de realizar o bem, as oportunidades de dizer algo bom para quem quer que seja. Essas oportunidades são luzes na nossa vida cotidiana e que não podemos fazer com que se percam na obscuridade ou na falta de percepção nossa em executá-las, em hipótese alguma. Sejamos profundamente gratos pela vida, pelas experiências, quais sejam elas, porque a única coisa que elas nos fazem é nos conduzir a um patamar superior, sempre superior e mais feliz, quando cumprimos o dever de suportar as vicissitudes, transformar as dores naquilo que podemos mudar e com isso crescemos em espírito e verdade muito mais na direção de Deus. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para a nossa reflexão e nós vamos concluir com uma vibração e depois eu vou passar aqui uma rápida observação nos comentários para responder a alguma colocação e daremos por encerrado então a nossa reunião. Vamos juntos então orar, fechando os nossos olhos, agradecidos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. E nós te pedimos, Senhor, com muito amor, amparo a todo o planeta. Envolve todos os povos, nações e territórios, todas as criaturas encarnadas e desencarnadas que habitam o planeta. Envolve com muito amor o nosso país, o nosso povo e os nossos governantes. Ampara nossos lares e familiares, encarnados e desencarnados. Socorre com muito carinho aqueles que sofrem, que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão nas creches, orfanatos, asilos, ruas, vilas e becos, aqueles que se encontram nas penitenciárias, nas delegacias, em situações difíceis de aprisionamento. Ampara a todos os que sofrem, onde quer que se encontrem. Ilumina todos os lares da terra, cada membro familiar. Ampara todos os que trabalham pelo bem, pela paz. E com mais intensidade, ampara aqueles que discordam das leis do amor e da caridade. Socorre também todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, quais sejam os setores de atuação. Ilumina amorosamente todos aqueles que se desviaram grosseiramente das leis divinas, das leis naturais, envolvidos no crime, na perseguição do seu semelhante. Ilumina essas mentes, Senhor, para que mudem as suas trajetórias. Ampara os desencarnados que sofrem, a maioria deles, na crosta terrestre, em momentos de angústia, de sofrimento. Envolve essas criaturas no teu amor e na tua bondade. E por fim, rogamos por nós, que aqui juntos estamos, unidos, encarnados e desencarnados, no mesmo objetivo de aprender e crescer. Ampara-nos o caminho, ajuda-nos a enxergar o teu chamado maior, deixando de lado aquilo que não tem tanta importância, que não vai acrescentar de forma maior ao nosso desenvolvimento individual. Auxilia para que possamos perceber aquilo que realmente faz sentido realizar em nossa existência e nos dará
como consequência, a plenitude e a felicidade. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, eu vou